Talvez esse seja um dos vídeos mais pesados que eu vou fazer em toda a minha vida, porque é justamente a história da minha vida. E eu resolvi vir aqui sem maquiagem, né? Sem nenhuma produção, sendo 100% eu, porque eu vou falar as maiores verdades, eu vou me expor aqui e muito provavelmente, né, eu vou chorar. Aliás, eu já estou chorando. E eu vou te contar isso não para você ter pena de mim, mas para te mostrar que eu tenho uma história e eu passei por tudo. Eu vi o fundo do poço e eu sobrevivi. Então, se você às vezes está vivendo um momento difícil, esse momento passa, as coisas melhoram e lá na frente você consegue enxergar exatamente por que aquilo aconteceu. Sim, eu vou me emocionar, não tem jeito, né? E eu espero que vocês entendam isso. Bom, eu sou a Érica, eu tenho 26 anos, eu nasci no dia 26 de junho de 1998. Eu nasci numa família um pouco conturbada. Eu sempre tive muito o amor materno da minha mãe, mas sempre me faltou o amor paterno. Meu pai, ele sempre foi alcoólatra, né? Teve problemas com bebida. E isso dificultou muito o meu processo de crescimento, sabe? Eram brigas e brigas, muitos problemas. E a minha infância, apesar de certa forma feliz, me faltava amor. Eu não tinha um pai nas reuniões de escola. Meu pai nunca perguntou como que eu tava, nunca faltou nada financeiramente falando, mas amor sempre faltou. Eu nunca tive. E isso é uma coisa que me pegou durante muito tempo. Até que com 13 anos de idade, eu tive diagnóstico de uma doença incurável, diabetes tipo 1. Como que ele surgiu na minha vida, né? Minha história com diabetes. Eu vinha perdendo muito peso, emagrecendo muito e não entendia, porque eu estava comendo muito, exageradamente. Era uma fome surreal, uma fome que não passava por nada. Eu comia, continuava com fome. Uma coisa também que eu tinha muito, era muita sede. Eu bebia água, ia no banheiro muitas e muitas vezes, né? Eu não conseguia dormir direito à noite, de tanto que eu ia no banheiro por conta de beber tanta água. E foi acontecendo. E aí a gente pesquisa, né, os sintomas na internet, na época, né, há quase 14 anos atrás, a gente não tinha tanta informação como hoje em dia. E eu dava lá diabetes, mas o que eu, uma pessoa jovem, uma adolescente, magra, ia ter diabetes? Diabetes é a doença de pessoas mais velhas, obesas, sedentárias. Era isso que eu pensava. Diabético não pode comer doce. Era essa visão que eu tinha do diabetes, né? O mais comum, diabetes tipo 2. Então, não era diabetes. E eu me negava a acreditar que fosse isso. E eu sempre fui, na verdade, ansiosa, hipocondríaca. Então, já era cismada com doenças, sabe? Direto, teve uma vez que eu fui a todos os cardiologistas da minha cidade, porque eu falei que eu tava infartando, que eu tinha algum problema. E no final das contas, né, sempre era ansiedade. Até que com 13 anos de idade, e os sintomas continuaram ali no decorrer de uns 15 dias. Eu lembro que em 2 semanas eu perdi mais ou menos uns 15 quilos. Até que no momento as coisas começaram a piorar. Eu lembro exatamente da noite anterior ao meu diagnóstico, que eu comi um pacote daquelas bisnaguinhas, sabe? Um pacote inteiro com requeijão e continuei com fome. A fome não passava. E eu estava com uma coceira absurda nas minhas partes íntimas. Não parava de coçar. E eu coçava, ficava em carne viva. Falei, mãe, eu preciso de um ginecologista, porque eu não tô aguentando mais essa coceira. Não passa. E aí a gente, né, consultou com uma ginecologista. Ela falou que era candidíase, passou medicamento. E minha mãe pediu que ela passasse também exames. E aí os resultados dos exames todos alterados, colesterol alto, triglicerídeos, hemograma e principalmente a glicose, porque uma glicose, né, desestabilizada, uma glicose alta, ela te leva a inúmeras consequências. E aí veio o diagnóstico do diabetes. Meu Deus, mas eu não comia muito doce. Por que isso tá acontecendo comigo? Eu nem ligo pra doce, porque eu nunca fui muito adepta a doce, sabe? Eu sempre gostei dos carboidratos salgados. E eu não entendia por que isso está acontecendo comigo. E aí a gente automaticamente, né, minha mãe marcou com um endocrinologista.
A gente foi à consulta e foi uma das experiências mais traumáticas da minha vida. Simplesmente eu cheguei lá no consultório, né? A gente fez 2 exames, repetiu os exames para ter certeza que era diabetes. E o médico foi na geladeira, ele pegou uma seringa e um frasquinho de insulina NPH e virou pra mim e falou assim: você vai tomar isso aqui pro resto da sua vida. Você quer que eu te ajude a aplicar? Sem me dar nenhuma informação. Eu simplesmente recebi o diagnóstico dessa forma. É uma doença incurável, não tem cura. Você vai fazer isso pra sempre. Justo eu, a menina que quando ia tirar sangue, a mãe tinha que segurar na mão, sabe? De tanto medo que eu tinha. E naquele momento eu olhei pra cara da minha mãe e falei: mãe, é isso, sabe? Pra sempre. E aí eu vi todo o desespero da minha mãe e eu quis tranquilizá-la. Falei: não, eu vou dar conta sozinha. Se é pra eu fazer isso pra sempre, eu vou fazer sozinha. E eu peguei aquela seringa, aquele frasquinho, selecionei a quantidade que o médico passou e simplesmente apliquei na minha barriga. E eu vi que nem era tudo isso, sabe? Falei: eu vou dar conta sozinha e vai dar tudo certo. Só que eu só pensava que eu nunca mais ia comer doce. E aí, como eu não tinha muita informação, o médico só falou: você não pode comer isso, você não pode fazer aquilo. E eu falei: pô, vou ficar restrita pro resto da minha vida. Então eu falei: mãe, a gente pode pode ir nas lojas americanas e comprar os doces que eu gosto pra eu me despedir, já que eu nunca mais vou comer? E, gente, depois eu conto pra vocês que nunca foi sobre isso, diabetes. Enfim, fomos às lojas americanas, eu comprei 3 pacotes de Fini, nunca vou esquecer dessa cena, 3 pacotes de Fini, 3 barras de chocolate, um pote de Nutella e uma lata de leite condensado. E eu comi tudo na mesma noite. Eu não sei como que eu não dei um piripaque, graças a Deus que eu já tava começando com a insulina, né? E era uma dose, assim, extremamente cavalar. Então, as coisas meio que, né, não sei se deram errado, mas, não, aliás, não deram certo, mas também não deram errado. Nem sei como que tá minha cara, gente, eu devo estar derrotada, né? E assim, eu tive o diagnóstico do diabetes. E a Érica, como que seguiu depois? Eu sem conhecimento nenhum. Toda vez que eu contava para as pessoas que eu tinha, minha mãe, né, às vezes contava, eu contava para os meus familiares, pessoas próximas a mim, que eu era diabética, as frases que eu escutava das pessoas eram: você não vai durar 5 anos, sua vida acabou. Nossa, mas você não se cuidava? Você vai perder seu braço, você vai perder sua perna, você vai ficar cega. Sua vida realmente não vai pra frente mais, você nunca vai conquistar mais nada. Era o tempo todo as pessoas me diminuindo. Ah, porque o fulano aconteceu isso pro ciclano, sabe? Contando histórias relacionadas ao diabetes. E eu só pensava: minha vida acabou. Minha vida não vai continuar. E aquilo me doía. Porque eu pensava assim: poxa, eu tinha meus sonhos, eu tinha minhas vontades, e agora eu não tenho mais nada. Acabou pra mim. E como eu não tinha conhecimento, eu não sabia da importância de fazer a pontinha de dedo, né? Olhar através do glicosímetro quanto que tá a minha glicose. Que sim, gente, isso é primordial para um bom controle glicêmico. E eu não fazia a ponta de dedo, que era tão importante, porque simplesmente eu tinha medo do barulho do lancetador, de enfiar uma agulha no meu dedo. Deus me livre e guarde, né? Ficar fazendo isso o tempo todo, que saco! E como o médico não me passou essa informação dessa necessidade, eu simplesmente deixava de lado e só media a glicose quando eu ia no consultório. Sempre estava nas alturas e o médico falando: ah, vai melhorar. E ele mal se importando. E as doses de insulina cada vez aumentando. E durante quase 2 anos foi dessa forma. Eu reconhecia que a glicose estava caindo, né? Eu falava: não, deve estar caindo na minha cabeça, porque realmente eu não sei. E quando eu tava subindo, eu não faço a menor ideia. E eu simplesmente comia o doce e melhorava. Então eu entendi que toda vez que eu sentia aqueles sintomas, eu tinha que comer doce para não morrer. E foi assim durante quase 2 anos, sem eu medir minha glicose. Até que num belo dia, eu tomei minha dose cavalar de insulina. E passou alguns minutos e eu falei: eu não tô me sentindo bem. Vou colocar as 2 colheres de açúcar na boca, como eu fazia sempre. Passou mais uns 5 minutos,
E tava piorando a situação, sabe? Eu me sentia muito, muito mal. Eu sentia que eu tava me desligando. Eu falei, eu vou precisar medir. Eu peguei o glicosímetro, furei na coragem o dedo e a glicose estava em 22. Normal é estar acima de 70. A minha estava 22. E é como se faltasse. Eu explicar uma hipoglicemia para vocês é muito complicado, porque só quem já viveu uma hipoglicemia sabe do que eu tô falando. Porque quando você é uma pessoa sem diabetes, o seu corpo mesmo ele vai adequando as suas taxas de glicose. Um diabético, se ele tem excesso de insulina no corpo dele, o corpo não faz isso de forma automática. A gente precisa ir ingerindo, né, glicose ali para melhorar. E tinha muita insulina no meu corpo. E depois daquele 22, eu não lembro de mais nada. Eu lembro de acordar do coma com a minha mãe falando que os médicos tinham me dado como morta. Eu simplesmente entrei em coma, eu caí pro chão, eu convulsionei e realmente assim, cheguei como se fosse uma indigente no hospital. E as pessoas que me acudiram, elas não sabiam que eu tinha diabetes. Elas descobriram naquele momento. Porque eu tinha medo de falar, sabe? De ficar falando sobre minha vida. Porque, poxa, minha vida acabou. Eu sou uma doente. Era isso que eu pensava de mim. Até que quando eu acordei daquele coma, eu simplesmente falei, eu preciso me cuidar. Por mais que a minha vida tenha acabado, eu preciso saber o que eu tenho de verdade. Eu preciso buscar conhecimento. E aí, depois daquele momento, eu descobri que eu tinha diabetes tipo 1. Eu digitei no Google, né, diabetes tipo 1. E eu me deparei com a imagem do José Loreto, ator. E eu falei, se existe vida para esse homem, existe vida para mim. E aí, né, na época de Facebook ainda, eu digitei diabetes no Facebook e apareceu um grupo chamado Insulina do Amor, do Pablo, do Eu e a Beth, que é uma página que fala também sobre diabetes. E nesse grupo tinham tantos diabéticos, mas tantos diabéticos, eu falei, gente, tem pessoas como eu, pessoas que passam pela mesma coisa. E durante um ano eu fiquei sem médico, sem endocrinologista e fui aprendendo tudo sozinha. Aprendi como funcionava a insulina no meu corpo, como funcionava a contagem de carboidratos. Meu primeiro fundo do poço eu vi com 13 anos. Eu era só uma adolescente e eu tive que crescer muito. Eu tive que aprender muita coisa. O diabetes é como se fosse realmente uma faculdade, né? Você precisa, assim, é muita informação. Só quem tem vai me entender. O diabetes tipo 1 é uma doença crônica, é uma doença autoimune, onde o corpo, ele simplesmente ataca as células que produzem insulina. Não se sabe o motivo até hoje, acredita que são fatores ambientais que podem desencadear a doença. A doença ela não é hereditária, mas é como se fosse uma doença onde você nasce com predisposição genética, sabe? Em algum momento da sua vida você vai ter a doença e ela vai ser desencadeada por conta desses fatores ambientais. Aí pode ser uma gripe, um resfriado, né? Uma doença ali, o corpo entendeu que precisava atacar aquelas células também. Pode ser por fatores emocionais, sim, o emocional, né? A ansiedade, ela pode desencadear o diabetes tipo 1. Ela pode ser desencadeada por traumas físicos, né? Um acidente automobilístico, qualquer outra coisa do tipo. Não se sabe o motivo exato, mas acredita-se que tem a ver com isso. E aí o seu corpo simplesmente para de produzir um dos hormônios mais importantes para a sobrevivência, que é a insulina, né? É como se fosse ali, ela ajuda, ela é a gasolina do seu corpo, ela quebra aquela glicose que você ingere, né? Tudo que a gente consome, a gente come, vira glicose no nosso corpo. E para transformar aquilo em energia, a gente precisa da insulina. Se o meu corpo ele para de produzir insulina, eu simplesmente não tenho mais energia. Vai sobrar glicose no meu corpo, eu vou ficar cada vez mais cansada e aos poucos os meus órgãos vão parando, né? Tem um quadro chamado cetoacidose diabética, que é muito grave, que é quando realmente os níveis de glicose estão tão altos, você não tem mais insulina, que você entra num quadro de cetoacidose e você pode também ter o coma, né? E
bater as botas. O diabetes não é sobre doce, é sobre um estilo de vida onde você precisa pensar em tudo. As pessoas que me olham não fazem ideia do que diariamente eu preciso fazer para sobreviver. Eu simplesmente preciso acordar, aplicar um líquido através de uma seringa, uma caneta de insulina, né? Eu coloco ali a agulha e me aplico todos os dias uma dosagem fixa de insulina que dura 24 horas no meu corpo. E ao longo do dia, toda vez que eu vou comer, cada coisa eu tenho que calcular, pensar quanto de insulina eu preciso para isso. O que o seu corpo, né, se você não tem diabetes, está fazendo por você nesse exato momento, o meu não faz. Ele decidiu não fazer mais. Então eu preciso aplicar insulina para tudo. E se fosse só isso, tava tudo bem. Mas é saber quanto que tá a glicose, porque isso influencia. Se tá frio, se tá calor, se tá chovendo, se não tá chovendo, se eu tô andando, se eu tô fazendo atividade física ou não, se eu vou ficar parada, né? Se eu vou me movimentar, se eu tô... Qualquer coisa, gente, até o fato de eu andar na rua num dia quente pode influenciar na quantidade de insulina que eu preciso tomar. Então são muitas coisas a se pensar. E quanto mais próximo eu tenho da minha rotina, né? Quanto mais eu sigo as coisas todos os dias iguais, mais fácil é para eu ter um controle. Enfim. Então, depois daquele momento onde eu passei, né, pelo coma, foi onde eu me libertei. Eu simplesmente vi que poderia existir vida para mim. Eu comecei a viver de uma forma mais leve. Em 2015 eu comecei a namorar, as coisas foram ficando cada vez melhores, né? Eu fui tomando mais cuidado sobre mim, minha saúde. Comecei a praticar atividade física, até que em 2017, novamente, mais uma vez, eu vi o fundo do poço. Porque eu falo que a vida não é linear, né? Às vezes a gente tá bem e cai, levanta de novo e cai. É como se fossem os gráficos da minha glicose diariamente. E foi uma situação muito louca, muito louca. E falar sobre isso... 29 de janeiro de 2017, era domingo de manhã, eu recebi uma ligação do meu ex, até então namorado, e ele simplesmente falando que a gente iria para uma represa, uma cachoeira, né? Eu sou de Minas, aqui a gente tem bastante disso. E já tava até um pouco tarde, eu falei, nossa, mas esse horário? Sim, o meu irmão nos chamou, eu falei, nossa, mas seu carro, porque no dia anterior ele tinha informado que o carro dele estava com problema, seu carro está com problema, como a gente vai fazer? Não, a gente vai de carona com a vizinha. Eu falei, ah, então tudo bem, né, se é assim. E aí, de repente, ele me aparece na minha casa para me buscar com o carro do irmão dele. Eu falei, e o seu irmão? Ah, o meu irmão, ele vai de carona com o vizinho. Não, mas é pra gente ir de carona com o vizinho, não vamos fazer isso. E acabei atrasando, eu perdi a parte de cima do meu biquíni. Enfim, eu tô contando isso desses atrasos, né? Aconteceram uma série de atrasos, até que a caminho da represa, faltando assim poucos metros para chegar, veio um carro na contramão e se chocou de frente com o carro da vizinha, do vizinho, onde o meu ex-cunhado, né, estava. E era para eu e o meu ex, até então namorado, estar. E lógico, né, ele faleceu na hora. Foi um acidente muito pesado, onde a gente que estava no carro de trás assistiu tudo, os mínimos detalhes. E naquele momento, quando aconteceu o acidente, eu fiquei sem reação. Eu tinha acabado de completar 18 anos. E foi muito pesado assistir tudo isso. Eu não conseguia acreditar em nada que estava acontecendo, parecia cena de filme. E tinha uma criança no carro, uma criança de 2 anos. E eu simplesmente peguei aquela criança, fala que a gente não pode mexer, né, quando a pessoa sofre um acidente e tal. Um cara falou pra mim, vamos levar essa criança pro hospital que ela não vai sobreviver. E eu só pensei, não pega carona com estranho, que é o que a minha mãe sempre falava, né, não pega carona com estranho, ele. Falei, não, quer saber, eu vou. Simplesmente tirei a menina da cadeirinha, peguei ela e levei pro hospital. E graças a Deus ela sobreviveu, se não fosse por isso, talvez ela nem sobreviveria. Então, no meio do caos, eu consegui salvar uma vida. Mas o que me batia sempre, né, foi que, sim, infelizmente teve algumas mortes ao longo do caminho. Eu não vou dar detalhes sobre esse acidente, porque não diz respeito a mim. Mas o que eu pensava sempre era pra eu estar naquele lugar, sabe? Era pra eu estar naquele lugar. Por que Deus não me
levou? Por que que eu não fui? Por que eu? Por que eu? Por que ele? A pessoa ficava pensando nisso, nas pessoas que faleceram. E eu era a única que não era da família, né? Eu não tinha perdido um ente. E as pessoas falavam pra mim o tempo inteiro: você precisa ser forte pra você dar suporte à família. Já que não era a minha família, então pra mim, né, o que eu tava sentindo pouco importava. E ao mesmo tempo, né, que eu tentava manter a força para realmente dar força à família, muitas pessoas também me julgavam a ponto de: nossa, ela não tem sentimento, ela não chora, ela não desboça nada. E eu ficava naquela, né, naquela sinuca de bico: eu choro, eu tô errada, eu não choro, eu tô errada. Até que eu lembro exatamente no dia do velório, que eu fui pro alto do cemitério, gente, e eu só chorava. Eu gritava de tanto chorar, de tanto chorar. E durante uns 20 dias da minha vida foi um pesadelo, sabe? Que eu ficava me remoendo com aquilo. E foi extremamente pesado, pesado. E no final das contas ainda o meu namorado terminar comigo, sabe? Foi o fim do nosso relacionamento, porque ele tinha perdido o irmão, ele falou que não acreditava mais no amor, né? E simplesmente, depois de passar ali aquele tempo juntos, e não estou fazendo isso, falando sobre isso para me vitimizar de forma nenhuma, mas eu estou contando a situação, aquilo acabar. E num belo dia, também num domingo, eu já estava com problemas de andar de carro, moto, né? O medo do acidente vinha em mim a todo momento. Eu entrei num ônibus, fui para casa de uma amiga e eu fui assediada no ônibus por um cara nojento, podre. E pela terceira vez, eu vi o fundo do poço. Eu senti muito medo. Eu fiquei sem reação. Eu corri muito. O cara correu atrás de mim no meio da rua, uma rua deserta num domingo. Foi muito pesado, eu tive muito medo. E aquele cara que eu precisava de apoio, né, que era o meu ex, a pessoa que eu confiava, já que eu não tive o apoio do meu pai, eu nunca tive um pai. Eu também não tive. Foi uma fase, sabe, bem pesada. E eu precisei de muita terapia para melhorar sobre isso. Muita terapia. Mas a gente, né, supera. E mais uma vez, vi o fundo do poço e me reergui. Meu relacionamento voltou, tá? Esse relacionamento meu foi bem duradouro, ele durou quase cerca de 8 anos. Pós o acidente, pós toda a situação, eu nunca mais voltei pra academia. E eu comecei a tomar doses mais doses altíssimas de medicamentos para ansiedade. A minha vida era essa, vivia no psiquiatra, vivia sofrendo crise de ansiedade, comecei a descontar na comida e de repente eu adquiri uma compulsão alimentar. E a minha compulsão alimentar foi uma das mais pesadas que eu vivi em toda a minha vida, porque o meu problema não era ter vontade de comer o tempo inteiro. Aliás, era, mas eu não tinha noção do que estava acontecendo. Eu acabava aplicando sempre uma dosagem a mais de insulina, porque eu preciso de insulina toda vez que eu comer. Eu sabia a quantidade exata que eu precisava para aquela refeição, mas eu aplicava a mais para a glicose cair e eu precisar comer a mais, principalmente doces ou salgados, né, carboidratos salgados que eu gostava muito. Então, inconscientemente, eu fazia sempre isso, correndo risco de vida, de ter uma hipoglicemia grave. E algumas vezes eu ainda passei por hipoglicemias graves. E eu comia, mas eu sabia que eu estava sendo cuidada. Eu tinha ali o meu namorado e ele cuidava de mim naqueles momentos, né? Ele foi aprendendo a cuidar, minha mãe também foi aprendendo a cuidar de mim. Então eu me sentia meio que segura e eu continuava fazendo. E nisso, de 2019 até 2022, eu engordei mais de 20 quilos. E a gente não vai percebendo, principalmente quando a gente está dentro de um relacionamento, né? Que a gente tem alguém que te ama, alguém que vai te aceitar do jeito que você é. Eu simplesmente fui deixando. Eu parei de tirar fotos de corpo todo, eu tirava fotos só de rosto. Eu fui parando de me importar com roupas, né? E eu usava só as roupas mais largas que eu tinha. E o meu ex sempre falava: Érica, você precisa cuidar da sua saúde. Ele sempre pensava na minha saúde. E eu falava, né? Vamos melhorar, vamos melhorar. A gente começava e não ia pra frente.
sabe? Quantas vezes eu fui no nutricionista e eu falava, não, dessa vez vai ser diferente. 2020, eu lembro, vai ser o meu ano, 2020. Não foi. Veio a pandemia, a gente dentro de casa, cada vez pedindo mais delivery, comendo mais. E aí, no início de 2022, quando eu terminei o meu relacionamento, que eu me dei conta no que eu tinha me transformado. Eu fui me olhar no espelho e eu não me reconhecia mais. Quem é essa pessoa? Eu olhava minhas fotos antigas e as minhas fotos atuais e falava, não é a mesma pessoa. E aí eu me dei conta que realmente a situação não estava legal. Eu já não tinha mais saúde, dependente de medicamentos. E, meu Deus, é uma fase assim, onde mais uma vez, pela quarta vez, né, pelas minhas contas aqui, eu me senti no fundo do poço. Perdi, né, eu terminei o relacionamento. Foi um término muito pesado, foi por mensagem, um relacionamento de muitos anos, né, terminar por mensagem. É complicado falar sobre isso porque eu pensava, eu vou ser sozinha para sempre, ninguém vai me querer desse jeito. E pelo medo da rejeição, o medo de ficar sozinha, sabe? Eu tinha muito medo de ficar sozinha, de eu passar mal, acontecer alguma coisa comigo. E nisso eu fui aceitando o mínimo, eu fui aceitando um pouco das pessoas. Eu simplesmente achava que eu precisava agradar todo mundo, sabe? Principalmente nessa fase pós-término em 2022. Eu simplesmente comecei a ir pra festas, bebedeiras, coisas que eu nem me importava, sabe? Eu nunca liguei pra isso. E eu comecei a fazer isso simplesmente pra ser aceita na sociedade. Eu comecei a me vestir com roupas que nem me agradavam tanto. Eu escondia, sabe, as minhas partes superiores, mostrava meus decotes, os meus peitos, né, que eram bem grandes, simplesmente para chamar atenção, para ser atraente para homens, para talvez conquistar alguém, arrumar um namorado. Eu achava que na minha visão eu precisava ser desejada para conseguir um namorado, porque eu não podia ser sozinha, eu precisava ter alguém na minha vida. E nisso eu aceitei. Não tive muitas relações, né, relacionamentos com pessoas, mas os que eu tive, eu aceitei o mínimo de todas essas pessoas, o mínimo. E até que no final de 2022, eu simplesmente comecei a sentir alguns sintomas específicos, muita dor na nuca, muita ansiedade. Fui ao médico, fiz exames, pressão alta. E aí eu falei, agora a situação tá ficando crítica pro meu lado. Eu preciso parar de sair de tanta bebedeira. Eu preciso tomar um rumo para minha vida. E eu lembro exatamente que no final, em dezembro de 2022, eu falei no meu Close Friends do Instagram, né, lá do meu Instagram pessoal, para os meus amigos. 2023 vai ser o meu ano. Minha vida fitness vai chegar, vai acontecer. E eu falava para todos os meus amigos, 2023 vai ser a minha vida fitness. Até que no dia 1º de janeiro, né, eu vivi a minha vida ali de 2023, aproveitei, né, ano novo, vida nova. No dia 2 de janeiro de 2023, eu me olhei no espelho e falei, essa vai ser a minha última tentativa, porque já tinham sido muitas tentativas frustradas, eu sempre desisti, eu era fraca. Falei, dessa vez eu não vou ser fraca, dessa vez eu vou dar o meu melhor, eu não vou parar, eu não vou desistir, independente do que aconteça, dessa vez vai ser diferente, porque eu vou fazer diferente. E assim foi. Eu não tinha roupa de academia, eu não tinha dinheiro para pagar uma academia, eu morava com a minha mãe. Eu tinha muito pouco, realmente assim, eu tinha todos os motivos para desistir, o psicológico não estava bom, todos os motivos possíveis para desistir, mas eu não desisti. Eu colocava hits da Carol Borba aqui no YouTube, né? E colocava ali e assistia, e fazia do meu jeitinho. Eu não tinha uma boa execução, não sabia fazer as coisas direito. E eu fui fazendo em casa, e eu detestava atividade física. Então, como os hits tinham ali cerca de 15, 20 minutos, era o máximo de tempo que eu conseguia me dedicar para uma atividade física. Eu fazia ali pela manhã e falava, tá pago, tá resolvido. E eu busquei me alimentar melhor também, né? Então, eu tinha um paladar extremamente infantil. Eu só gostava de comer arroz, batata frita e carne. Era essa a minha vida. E muitas besteiras, né? Adorava comer salgadinhos. Às vezes o meu almoço e o meu jantar era salgadinho.
E aí eu fui tirando isso aos poucos, essas coisas extremamente calóricas. E de janeiro até maio eu vivi dessa forma, tentando me alimentar melhor e praticando atividade física em casa. E aí de janeiro até maio, fazendo dessa forma, né, mínimo, eu consegui perder 12 quilos. E aí quando eu olhei na balança, eu nunca fui muito apegada à balança, sabe? E eu vi que eu tinha perdido 12 quilos e algumas roupas já estavam folgadas pra mim, eu falei, eu tô conseguindo. Isso me deu ainda mais motivação. E eu achei, né, que era realmente hora de procurar um nutricionista e me matricular na academia. E assim eu fiz. Participei da minha primeira consulta nutricional, recebi meu cardápio alimentar e fui a minha primeira semana na academia. Na segunda até sexta, quando chegou na sexta-feira, eu tinha um show para ir numa cidade vizinha, eu já não estava saindo muito mais de casa, mas um amigo me convidou para ir nesse show, e como ele era um amigo, né, é ainda um amigo muito importante para mim, eu resolvi ir. E aí eu aproveitei, né? O show foi incrível, era um show sertanejo, eu mal escuto sertanejo, mas foi ótimo, porque eu tava com uma boa companhia e ele tava feliz, né? Meu amigo tava muito feliz, dançou, aproveitou, né? E no fim do show foi onde eu vivi um dos piores momentos da minha vida, talvez o pior momento. Foi onde mais uma vez eu vi o fundo do poço, mas foi um dos piores e que eu realmente achei que não havia saída para mim. Meu amigo me convida para comer um cachorro quente e não sei por qual razão, aliás, hoje em dia eu imagino a razão, né? Nada acontece por acaso. Eu apliquei uma dosagem cavalar de insulina e dessa vez eu vivenciei uma hipoglicemia acordada. Eu não caí pro chão, né? Eu não acordei do coma. Eu simplesmente vivi cada momento. Eu vivenciei a morte a todo segundo, porque foram 4, 5 horas de terror e simplesmente eu não estava na minha cidade. E eu tava numa van, né, voltando pra casa. E as pessoas da van me julgando. As pessoas da van dizendo o tempo todo que eu era irresponsável, que aquilo era bebida. Jogaram açúcares, né, balas na minha cara. Foi extremamente... As pessoas não sabem exatamente o que você está sentindo. Só quem já viveu uma hipoglicemia, principalmente severa, vai me entender. É muito pesada a sensação, é um sentimento de morte. E as pessoas o tempo todo duvidando do que eu estava sentindo, como se fosse frescura. E eu realmente, assim, foram necessárias mais de 9 latas de refrigerante com açúcar para corrigir a minha glicose e não melhorava. A minha glicose ia 20 a 150 e caía para 20 de novo. E foi aquele ciclo. E aquela sensação que não passava por horas e horas. Aquele sentimento de tormento, de terror. E eu lembro exatamente do pós, que eu cheguei em casa detonada. Eu trabalhava e eu consegui um atestado, porque zero condição de trabalhar naquele momento. Eu cheguei em casa, eu virei pra minha mãe e falei: mãe, eu não quero mais ter diabetes. Mãe, que Deus me leve, mãe, eu não quero mais viver isso. Mãe, eu não aguento mais. Mãe, ter diabetes, eu não aguento mais ter essa doença. Era tudo isso que eu falava o tempo inteiro. E a minha mãe completamente perdida, né, sem saber palavras de conforto, porque realmente só quem passa entende. Virou pra mim e falou: eu sei que é difícil, mas por que você não começa a falar sobre isso nas redes sociais? Usa isso como um diário. E eu falei: mãe, quem quer saber da vida de uma diabética? Ninguém quer saber da vida de uma doente. E aí, de muita insistência, eu postei o meu primeiro vídeo no TikTok. E não deu em nada, né? Era um vídeo onde eu falava sobre quando o diabético fica sem insulina. E aí, foi um vídeo bobo, né, de meme. Não deu em nada. Meu segundo vídeo foi falando sobre o meu diagnóstico do diabetes. Apareceram algumas pessoas e de repente eu tava com 100 seguidores. Eu comemorei no meu Close Friends, falando, né, que eu já tava virando uma blogueira. No meu terceiro vídeo eu falei sobre sintomas da glicose alta. E o vídeo simplesmente viralizou.
Foram chegando gente, aparecendo pessoas se identificando com a minha vida. Eu fui cada vez mais mostrando a minha rotina. E aí, de repente, bati 400 pessoas. E eu lembro exatamente que eu comemorei 400 pessoas e na semana seguinte 1.500 pessoas. Foi acontecendo muito rápido o meu crescimento e eu comemorando cada mínima conquista. Comecei a fazer lives e as pessoas falando que eu era muito doce na forma de conversar e começaram a me apelidar, tanto pelo diabetes, né, de ser doce, e a minha forma de falar. Então eu virei a Doce Érica. E a Doce Érica mudou minha vida. De uma experiência traumática, uma experiência de quase morte, veio a vida. E eu só pensava, essas pessoas estão se inspirando em mim. E para eu ser inspiração, eu preciso ser exemplo. Então eu tenho que me cuidar. E comecei a me dedicar ainda mais. Então eu estava me alimentando cada vez melhor, mostrando a minha rotina cada vez melhor, ajudando pessoas, recebendo mensagens tão incríveis. E isso foi me mudando. Até que em agosto, julho para agosto de 2023, eu conheci uma pessoa e foi dando certo, sabe? Essa pessoa na minha vida, a gente foi se identificando e ela era extremamente ativa, adorava academia e ficava falando para uma pessoa estar na minha vida, porque meu karma continuava sendo academia. Depois daquela experiência traumática, eu ia para academia igual turista. Ia, frequentava uma semana e botava a culpa na academia, no instrutor. O problema era todo mundo, menos eu. E aí ele falava, essa pessoa precisa ser ativa, né, pra estar do meu lado e tal, viver a mesma vida que eu. E eu me esforcei pra isso. Em setembro eu me matriculei, de 2023 eu me matriculei na academia e falei, vai ser diferente. Dessa vez eu vou me esforçar. E eu fui. Tava indo direitinho pra academia, gostando. Tava recebendo esse apoio, né? Porque sim, o apoio das pessoas ao nosso redor, por mais que às vezes não exista, ele é bom quando acontece. No dia 25 de setembro de 2023, era uma segunda-feira, eu trabalhava como CLT de terça a sábado, de 11 da manhã até as 9 da noite. Então era o meu dia de folga do trabalho. Eu criava conteúdo também, né, para as redes sociais. Eu tinha até uma publi para fazer. O último dia era nessa segunda-feira. Então eu lembro exatamente que eu fui para academia de manhã. E na parte ali da manhã, né, que eu cheguei em casa, falei, eu vou tirar o dia para gravar o conteúdo que eu preciso. Em 2022, os meus pais se separaram, a título de informação. Minha mãe finalmente criou coragem, né, e saiu daquele relacionamento tóxico. Mas em 2023, o meu pai, ele sofreu um acidente e a minha mãe, sendo uma boa pessoa, resolveu, né, acolher ele dentro da nossa casa, porque simplesmente onde ele morava tinha muita escada, ele quebrou o fêmur, enfim. Então, de março de 2023 até setembro, ele voltou a morar com a gente. Foi um período onde não foi legal pra mim, né? Eu já não tinha boas experiências com meu pai. Eu parei de ser aquela filha, ai, é meu pai, eu preciso, sabe, aceitar. Não, é tóxico, não merece estar na minha vida. E aí, nesse dia 25 de setembro, ele já tinha voltado a andar, porque ele ficou um bom tempo acamado, né, por conta desse acidente que ele passou. Ele foi pro bar, encheu a cara, chegou em casa maluco, ameaçando minha mãe, ameaçando meus cachorros, ameaçando todo mundo. E eu simplesmente falei, você não vai fazer isso comigo, você não vai ameaçar. E aí ele simplesmente me agrediu. A pessoa que deveria me acolher, me dar amor, carinho, nunca me deu nada disso e ainda me deu um soco na boca. Foi muito pesado, sabe? Eu só lembro do meu celular cair pro chão porque eu estava filmando, né? Eu falei, fala pra câmera! E eu achei que realmente ele tinha ido pra pegar a câmera e não me agredir. Mas exatamente na cena mostra ele indo com um soco, sabe? Na minha direção. E eu liguei pra polícia na hora. E o mais doído é que a polícia, né, os policiais, ao invés de nos dar apoio, eles só duvidam da gente. Não, mas é porque você provocou. Ai, porque é isso? E aquela dúvida, sabe, surgindo o tempo inteiro. Mas eu fui até o final. Infelizmente, eu levei meu pai pra cadeia. Não ficou nem uma semana, né? Eu tenho medida protetiva contra ele. Mas foi o que aconteceu. Depois disso, a gente nunca mais se viu e a minha vida nunca mais foi a mesma. Durante 2 dias, eu me culpava. Por quê?
que eu não tive amor nem do meu próprio pai, ninguém nunca vai me amar de verdade? Surge aquela dúvida, né? Já que você não tem nenhum apoio familiar. Mas foi na atividade física que eu me reencontrei. E eu usava aquilo como força, sabe? Pegar peso era onde eu descontava toda a dor que eu sentia. E a partir de setembro, aí aquele relacionamento também não deu certo, mas me ajudou, né, a entrar pra academia, pelo menos. Então nada acontece por acaso. Então até o final de 2023 eu já tinha acumulado várias vezes o fundo do poço. E sabe o que é melhor de tudo? É que quanto mais você vê o fundo do poço, mais fácil é sair dele. Porque você já sabe que se você saiu uma vez, você lembra o caminho e você vai sair de novo. E eu sempre pensava, se eu sobrevivi ao diabetes, se eu posso lidar com diabetes todo santo dia, eu posso lidar com qualquer coisa. E assim foi minha motivação. Saí de 2023 com a cabeça erguida e falando 2024 vai ser o ano da colheita. Eu escrevi no papel que 2024 ia ser o ano da colheita. E eu coloquei várias metas. Uma dessas metas era me dedicar ao Instagram. Eu queria muito melhorar nas redes sociais. Eu gravava conteúdo para o TikTok, né? Eu já tinha acumulado ali cerca de 100 mil seguidores no TikTok. E eu resolvi me dedicar ao Instagram. E eu queria muito. Um dos meus sonhos era fazer parte de um time de influenciadores de marca de suplementação, já que eu estava gostando tanto de academia. E eu coloquei isso como meta também. E eu lembro exatamente que eu falei na academia que eu frequentava, e as pessoas lá debocharam: você tá pensando muito alto, você deveria pensar em marcas mais pequenas. E eu falei, me deixa sonhar, eu vou conseguir. Eu nunca falava eu quero, eu falava eu vou, sabe? Eu sempre usei palavras positivas. E aquela Erika que só reclamava de tudo, porque assim, eu já fui uma pessoa extremamente reclamona, de 2023 para 2024 ela tinha mudado completamente seus pensamentos. E as coisas foram melhorando cada vez mais. Meu paladar já não era tão infantil, eu conseguia comer verduras, legumes. E eu fui me propondo, né, a experimentar novas coisas todos os dias. Nossa, mas por que eu não gosto de brócolis? Eu nunca comi, por que eu não vou experimentar? Eu comecei a experimentar, né, meu paladar foi mudando e realmente seguindo ali meu plano alimentar, fazendo atividade física. No início de janeiro eu já tinha perdido 30 quilos. De um ano para outro foram 30 quilos embora. E aquilo me dava motivação, sabe? Eu já estava ficando com saúde, eu não passava mais pelos perrengues que eu passava. E apesar de uma vida, né, ter vindo de umas experiências traumáticas, eu não me deixava abalar com aquilo. A única coisa que foi acontecendo é que fui me afastando das pessoas, porque eu fui vendo que realmente eu gostava, sabe? Eu fui me conhecendo e comecei a perceber que aquela vida antiga não fazia parte mais de mim. E aí, em janeiro de 2024, eu comecei a me dedicar ainda mais pra mim. Até que eu conheci uma pessoa. E essa pessoa parecia ser um príncipe encantado. Em 2023, quando eu estava passando por uma situação bem pesada da minha vida, eu escrevi uma cartinha onde eu pedia para Deus me curar e me entregar alguém que me amasse de verdade. Eu passei por várias situações de dependência emocional, né? E no dia 28 de março de 2023, eu me via tão sozinha que eu escrevi uma cartinha para Deus. Isso já faz quase 2 anos. Um ponto importante sobre a minha vida é que eu sempre tive uma fé muito abalada. Fui uma pessoa extremamente ansiosa, eu tive o diagnóstico de uma doença incurável. E quando se tem uma doença incurável, é muito difícil a gente ter fé, porque a gente fica se questionando. Se Deus existe, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu tenho que passar por essa situação? Por que eu? E a gente até começa a se vitimizar, né? Por que não eu? Deveria ser a pergunta. Enfim, mas em 2023, quando eu prometi pra mim que ia ser diferente as coisas, no meu início do processo de emagrecimento, eu comecei a ter mais fé na vida. Quando eu fui vendo os resultados, fui vendo a minha vida melhorar. E no dia 28 de março, eu resolvi escrever uma cartinha pra Deus. Foi um momento onde eu tava me sentindo extremamente fragilizada, sozinha. E são palavras do fundo do meu coração. Então eu resolvi acreditar e entregar realmente a minha vida pra Deus, sabe? Resolvi ter fé na vida. E eu escrevi da seguinte forma: oi Deus, não sei nenhum por onde começar. Tenho me sentido tão sozinha, mas sei que o Senhor sempre está comigo. Deus, sua filha clama por melhora emocional.
Eu estou ferida. Aquela Érica de 2015 que sonhava em construir uma família, casar, ser uma princesa, não existe mais. Eu fui traumatizada, Deus, e talvez boa parte disso, admito, seja por minha culpa. Sinto falta de ter alguém, de conseguir amar e me entregar. Sinto falta de ser amada. Por favor, meu Deus, tira do meu caminho tudo aquilo que não for para ser meu. Faça com que as portas estejam abertas apenas para o que me pertence. Me cure, Senhor, e me faça enxergar aquilo que eu não consigo. O Senhor me conhece melhor do que ninguém. Quero um amor puro e leve, que me tire sorrisos diariamente. Alguém que me ame na mesma intensidade. Alguém honesto, trabalhador, educado, família, que seja engraçado, mas saiba lidar com assuntos sérios. Alguém feliz, que goste de sorrir, enxergue a beleza de viver. Alguém que goste de sair, mas também goste de ficar em casa. Alguém independente, que ame dar e receber carinho. Alguém que eu respeite e admire. Alguém que queira crescer comigo e acredite que sim, ainda vale a pena amar. Alguém inteligente e que goste de estudar, mas não seja totalmente fissurado nisso. Que tenha tempo de qualidade para mim e, principalmente, que acredite em Deus. Deus, te entrego o meu pedido, que essa pessoa me encontre e que esteja próximo. Eu sei que o Senhor une propósitos, nada é por acaso, e eu estou totalmente pronta e aberta para o teu agir em minha vida. Te amo, com amor, de sua filha, Érica. Foi assim que eu terminei minha cartinha. E aí, em 2024, eu conheci uma pessoa que ela tinha boa parte das características que eu pedi para Deus. Aparentemente parecia, né? Porque foi um completo personagem na minha vida. E essa pessoa detonou com o meu psicológico durante um bom tempo. Eu não conseguia mais gravar direito para as redes sociais, porque era um problema no relacionamento. Realmente eu estava vivendo um relacionamento tóxico. Eu fui traída de diversas formas e eu não percebia. Mas graças a Deus eu consegui sair, né, dessa situação. E eu agradeço essa pessoa que passou pela minha vida, porque simplesmente graças a ela eu criei coragem de sair da casa da minha mãe. Porque sim, eu queria ter a minha própria casa, né? Eu queria já ter minhas responsabilidades, criar minha independência, mas eu tinha muito medo. E como eu tinha alguém, eu queria estar próximo dessa pessoa, eu falei, nada melhor do que me mudar para próximo dessa pessoa. Então aconteceram uma série de coisas onde eu falo que nada acontece por acaso, surgiu a possibilidade de me mudar para um apartamento onde foi do jeitinho que eu pedi para Deus. E eu lembro exatamente que eu ajoelhei e falei, Deus, que seja feita a tua vontade. Foi feito. No dia seguinte eu consegui o apartamento, me mudei. E agradeci, claro, a Deus, né? Estou até hoje nele, nessa casinha aqui, que eu amo estar todos os dias comigo mesma. Então eu falo, nada acontece por acaso, né, na nossa vida. Às vezes a gente se culpa muito, por que eu estou passando por essa situação? Por que as coisas estão acontecendo assim, dessa forma comigo? E aí a gente esquece de olhar o outro lado da história. E essa pessoa, apesar de ter sido um personagem, ela me aproximou ainda mais de Deus. E muitas coisas incríveis aconteceram no ano de 2024. Eu comecei a criar conteúdo também para o Instagram. Vídeos meus viralizaram no nicho fitness e de repente conquistei 10 mil seguidores. Conquistei parceria com marcas fitness, inclusive uma marca de suplementação, né? A Growth, que faz parte da minha vida até hoje. E eu amo e sou muito grata pela oportunidade que eu tive de entrar para o time da marca. Enfim, muitas coisas aconteceram. No final, em dezembro de 2024, eu percebi que eu tinha vivido o melhor ano da minha vida. Porque muita coisa boa aconteceu. Em meio ao caos, eu vivi experiências incríveis. Eu fui no evento de lançamento do Libre 2, né, que é um sensor de monitoramento contínuo da glicose, e conheci o José Loreto, aquele ator que eu enxerguei lá atrás como uma expectativa de vida. Eu conheci ele pessoalmente. Eu fui num evento de fisiculturismo no ano passado, no Mister Olímpia, onde eu conheci pessoas incríveis. Eu fui no Diabetesão, que é um evento de diabetes, e conheci meus ídolos do diabetes. Eu vivi tanta coisa, tantas experiências incríveis. O ano de 2024, entre altos e baixos, teve muito mais altos. E foi realmente o ano da colheita, aquele ano que eu prometi que seria o ano da colheita, onde tudo aconteceu. E... bom,
2025 veio pra me mostrar que tudo valeu a pena, sabe? Já estamos em março de 2025. Eu realmente me afastei de muita gente, muitas coisas aconteceram, mas eu me aproximei de mim. Aprendi a lidar com a minha própria companhia, aprendi que depois da chuva, né, depois da tempestade, sempre vem o sol, vem as coisas boas. E que nada, absolutamente nada acontece por acaso. Nenhuma gota de água que cai do chão, ela é por acaso. É para te ensinar a ser uma pessoa melhor. Porque às vezes você acha que tá pronto para aquilo, mas realmente você tá pronto para receber aquilo? Se aquilo que você mais quer te acontecesse hoje, você saberia valorizar? Talvez se não fosse pelas suas experiências passadas, você não saberia valorizar. Então, cada coisa que me aconteceu no tempo certo, né, eu entreguei nas mãos de Deus, foi onde eu mais valorizei cada conquista. E é isso. Eu tenho conquistado cada vez mais. Eu vim com a cara e a coragem de morar sozinha no ano passado. E há quase um ano depois, eu finalmente estou conseguindo mobiliar a minha casinha, né, me dedicando a isso. Eu não tenho muito luxo, mas no ano passado eu consegui abrir mão do CLT, né, do cansaço que era psicológico, todos os dias acordar às 5 horas da manhã e chegar em casa às 11 horas da noite e dar conta de tudo, porque sim, eu perdi 30 quilos, mais de 30 quilos, dando conta de tudo, né, então não há desculpa. Eu acho que quando a gente sai do vitimismo, né, ai, nada dá certo pra mim, nada funciona, e resolve realmente tomar atitudes para nossas vidas, as coisas mudam, as coisas começam a acontecer. E foi assim, quando eu parei de reclamar e comecei a ser mais grata, que as coisas andaram para mim. Eu comecei a enxergar o outro lado, sabe? Ao invés de, ai, por que eu tô passando por essa situação? Pra que eu estou passando por essa situação? E o fundo do poço é o lugar mais fundo que você consegue chegar. Depois disso, é só subida. Então, eu falo que quando a gente joga ali a terra, né, em cima de alguma coisa, ao invés da gente estar afundando, a gente só está ajudando a criar raízes para a gente subir cada vez mais forte. Então, assim, até quem quer te fazer mal, às vezes está te fazendo bem. Às vezes certas coisas acontecem com você porque é um livramento. Aquela coisa ruim aconteceu, mas poderia ser uma coisa 10 vezes pior. Então, eu aprendi tendo o diagnóstico de uma doença. Eu aprendi quando eu sofri agressão do meu pai. Eu aprendi quando eu tive relacionamentos que não foram tão bons assim. Eu aprendi quando eu passei por uma hipoglicemia severa e realmente vi a morte, né? Foi onde tudo mudou para mim. Então, se hoje me perguntassem, Érica, se você voltasse ao seu passado, você mudaria alguma coisa? Não mudaria nada, porque eu amo e tenho muito orgulho da mulher que eu me tornei. Uma mulher forte, uma mulher que não tem medo de nada, porque se eu posso lidar com diabetes, eu posso lidar com qualquer coisa, eu posso conquistar o mundo. Eu tenho muitos sonhos e eu vou realizar todos eles. Eu não quero realizar, eu vou. Eu sei exatamente onde eu vou chegar, porque eu tenho hoje total certeza da minha capacidade, sabe? Pessoas duvidaram de mim e todas as vezes eu provei para elas e provei para mim mesmo que eu era capaz. Então, se eu tenho alguma coisa para te dizer, no final de tudo, né, a lição de toda a minha história é que você é capaz. Nunca duvide da sua força, porque até no lixão nasce flor. Então, assim, às vezes a gente tá lá embaixo, a gente não vê expectativa de nada, mas sim, há muita vida e há muita expectativa. A gente só precisa acreditar, a gente só precisa ter fé e se apegar nisso, sabe? E eu espero de verdade que você que assistiu até aqui, primeiro eu te agradeço e espero que isso faça sentido para sua vida, sabe? Não desista. Você não pode e não deve aceitar perder para sua mente, perder para comida, perder para o relacionamento tóxico, para a situação ruim que você está passando. Não aceite. Mostre quem você é, sabe? Não enxergue só o problema, enxergue a solução no meio do problema. Se não tem solução, se você não pode fazer nada de acordo com aquela situação específica, só saia, pega, levanta e vai embora, porque é muito fácil. Sabe? A gente não precisa ficar batendo, dando burro em ponta de faca o tempo inteiro. Só continua. Continua o seu caminho, porque a vida é uma só. E no final dela, a gente morre. Então, assim,
Viva de uma forma feliz e busque isso. Tem coisas que dinheiro nenhum compra, que é a nossa paz. E eu espero de verdade que você consiga se curar das dores que você não conta pra ninguém. Eu espero de verdade que você consiga realizar todos os seus sonhos, porque eu já me vi perdida e hoje eu me encontrei.